sou o Márcio Marques e respondendo mais um Como Fazer. A pergunta dessa vez veio do Rafael Fernandes, aqui de Arujá, São Paulo. Ele fala assim: gostaria de saber mais sobre belting e seus derivados. Legal, Rafael. Seguinte, belting, antes de mais nada, é um ajuste, é um tipo de técnica utilizado nos musicais Broadway. Tá? Só para situar um pouco, não existe cantor de belting, mesmo o cantor utilizando essa técnica. Existe ator que utiliza belting, porque é teatro musical. Fechou? Belting é um ajuste que tem projeção, tem metálico, tem volume, tem potência. A gente às vezes confunde inclusive com registro de peito, porque tem essa qualidade potente, forte, e todo mundo quer fazer belting. Mas o cantor, ele nunca vai utilizar um único ajuste o tempo todo, tá bom? Quais são os derivados de belting? Dentro da literatura brasileira, alguns professores, alguns autores, eles vão falar um monte de nomes sobre belting, tá? Que lá fora, lá nos Estados Unidos, por exemplo, na Broadway, eles não têm tanto nome assim. Belting é belting e ponto. Aqui não, aqui a gente inventou um monte de nomes, muito mais para complicar a vida do cantor do que qualquer outra coisa. Tá bom? O caso é que, dependendo do espetáculo musical, a sonoridade do belting pode mudar. Se você tem um musical mais clássico, como o Fantasma da Ópera, você vai perceber que o som desse belting, ele é quase o som de uma voz lírica. Se você pega um musical mais pop rock, como Rent, por exemplo, você vai perceber que já tem essa pegada mais rock and roll, mais pop. Então a sonoridade é mais parecida com a fala mesmo da personagem. Então são essas as derivações que acontecem dentro do estilo belting. Por quê? Está de acordo com a sonoridade do próprio espetáculo. Se você pega um musical como o Wicked, você vai perceber que em alguns casos tem um excesso de estridência da voz, porque é bruxinha, é fadinha, são esses seres que não têm uma voz normal o tempo todo, não é? Então você vai perceber uma estridência. De fato, Wicked, Rent, O Fantasma da Ópera, Les Mis ou qualquer outro musical que você já tenha assistido, ou ainda não, mas conhece, O Rei Leão, Tarzan, enfim, você vai perceber que uma característica principal é projeção, potência, volume, brilho nessa voz. Eu tive uma grande professora, Ana Taglianetti, aqui de São Paulo, e que quando eu comecei a estudar belting, ela falava para mim o tempo todo: Márcio, imagina que você precisa projetar a voz como se você estivesse chamando o seu vizinho da casa da frente, ou você está chamando aquela pessoa que está lá do outro lado, no outro quarteirão. Então existe uma projeção grande que não necessariamente está relacionada com fazer força, cantar com força, mas projetar a voz. Ela falava: imagina que você vai soltar uma flecha, essa flecha vai subir e vai cair em algum lugar. Essa é a projeção do belting. E é essa característica que faz o som ficar tão potente, tão grande, com bastante volume. Não necessariamente fazer voz de peito o tempo todo, Rafael, tá? Voz de peito é limitante em alguns casos, principalmente na região aguda, se você não tem controle. O ideal é você desenvolver a sua extensão vocal pensando em uma voz mista, ou seja, lá na região aguda, menos peso do que na região grave, mas com essa mesma característica sonora, com a mesma qualidade vocal. Mais espaço, maior ressonância, isso tudo vai te ajudar a desenvolver o belting e os derivados de acordo com o tipo de espetáculo que você está fazendo. Beleza? Fechou? Respondido? Se não, deixa o comentário aí embaixo que eu vou tentar ajudar novamente. Se você ainda não se inscreveu no canal, clica no botão vermelho aí para de repente eu responder até a sua pergunta.
Fechou? É isso. Até o próximo Como Fazer. Falou, tchau, tchau.